Fala pessoal, muito bem-vindo! Nesse vídeo irei resolver o exercício 5 do capítulo 14 do livro de Física 2 do Halliday. Vamos ao enunciado. Uma janela de escritório tem 3,4 metros de largura por 2,1 metros de altura. Como resultado da passagem de uma tempestade, a pressão do ar do lado de fora do edifício cai para 0,96 atm, mas no interior do edifício permanece em 1 atm. Qual é o módulo da força que empurra a janela para fora por causa da diferença de pressão? Bom, então, para descobrir qual o módulo dessa força, vamos fazer uma representação aqui. Então, vou representar aqui a janela, tá? Aqui está a janela. Aqui eu vou considerar o lado de dentro, tá? E aqui o lado de fora. Então, o que a gente tem? Aqui do lado de dentro, a pressão de dentro é de 1 atmosfera. Aqui do lado de fora, a pressão de fora é de 0,96 atmosfera, tá? Então, o que a gente tem? Do lado de dentro, essa pressão está gerando uma força, que eu vou chamar força de dentro, tá? Essa pressão causa uma força aqui em cima da área da janela. Do lado de fora, essa força aí, essa pressão de fora, causa uma força que é a força de fora. A pressão de dentro é maior, então ela está empurrando a janela para fora. A pressão de fora é menor, é a mesma área, a força é menor. Para existir um equilíbrio, tá? Deve existir uma força de resistência para segurar aqui do lado de fora, tá? Que vai ser exatamente a força que faz com que a janela vá para esse lado, tá? Então, se você colocar aqui o valor, ele diz qual é o módulo da força que empurra a janela para fora. O módulo dessa força que empurra é o mesmo módulo da força que segura, porque a gente vai considerar o equilíbrio e que a janela permaneça aí paradinha no equilíbrio, senão a janela vai se arrebentar. Então, considerando isso, o que a gente tem? Somatório das forças em x igual a zero, considerando o equilíbrio. Se eu considerar para frente referência positiva, eu vou ter força de dentro, aí menos força de fora, menos essa força F. Isso vai ser igual. Essa força F é a força de dentro, menos a força de fora. E se eu tivesse colocado ela aqui empurrando, ia acontecer o quê? O valor que você encontrar é negativo, ou seja, significa que para o equilíbrio, essa força tem que estar de fora, porque a força de dentro é maior do que a força de fora. Então, para compensar, ou seja, para ajudar e ela ficar paradinha, essa força tem que estar aqui. E vai ser a força que está empurrando aqui a janela para fora. Mas eu tenho pressão, eu não tenho força. Aí tem que usar a relação, né? O que é pressão? Pressão é uma determinada força dividido por uma determinada área. Logo, força é uma pressão vezes área. A área passa multiplicando. Substituindo ali, a gente vai ter que força é igual. Quem que é a força de dentro? É a pressão de dentro vezes a área. A área vai ser igual aqui, né? É 3,4 metros de largura e 2,1 metros de altura. Menos a força de fora, que é a pressão de fora vezes a área. Então, a força vai ser quem? Vai ser a área que multiplica a pressão de dentro menos a pressão de fora. Colocando a área em evidência. Substituindo os valores. A área, 3,4 metros, que multiplica 2,1 metros. 2,1 metros. Vezes a pressão de dentro. A pressão de dentro, 1 atm. 1 menos pressão de fora, 0,96. E as duas pressões estão em atm. Só que eu quero a força no SI, que é em Newton.
Então, eu preciso converter essa pressão. 1 atm corresponde a 101.325 Pascal. Pascal é Newton por metro quadrado. Vou deixar em Newton por metro quadrado para já fazer análise dimensional. ATM vai cortar com ATM, metro vezes metro, corta com esse metro quadrado que está dividindo. Aí calcula-se a força, vamos obter o valor de 28.938,42 Newton. Essa é a força que está sendo empurrada aí a janela devido à pressão de dentro aí do edifício. Porém, essa não pode ser nossa resposta. Por quê? Porque no livro de física a gente tem que dar a resposta com a menor quantidade de algarismos significativos que foi dada no enunciado. Então foram dados 2 algarismos, 2 algarismos. Então deixando a resposta com 2, a força vai ser, para deixar com 2 tem que usar a notação científica. Então vai ficar aqui a vírgula, fica no 2, aí vírgula, esse valor aqui eu vou arredondar, porque aqui é maior que 5, então soma 1. Vai para 9, vezes 10, que é a base. Quanta casa a vírgula andou? 1, 2, 3, 4. A quarta em Newton. Esse é o nosso resultado. 2,9 vezes 10 a quarta Newton, a força aplicada sobre o vidro. Bom, muito obrigado por acompanhar até aqui o vídeo. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários. Terei o maior prazer em te responder. Até um próximo vídeo.